sobre paz. Porque se nosso coração se encontra em conflito, nós não podemos semear a paz. Portanto, nós temos que apaziguar o nosso coração. Olhar para dentro de nós e ver. Tirar, arrancar todas as mágoas, a raiva, o egoísmo, o ódio e o orgulho, para que nós possamos caminhar contigo, Jesus. Então, nós, neste momento, nós oramos. Fica conosco, Jesus. Fica sempre. Fica hoje e sempre. E que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Agora, com a palavra, a nossa irmã Romilda. Eu quero agradecer infinitamente ao convite dessa casa maravilhosa, porque por muitas vezes, estando em conflito, me sentindo aparentemente desamparada, eu vim aqui conversar com o Paizinho. E sempre saía daqui confiante, segura, tranquila, serena e sabendo que a vida vale a pena, vale muito a pena. E eu saí agradecendo a Deus por encontrar na presença de tantos espíritos encarnados o consolo necessário para a gente jamais desistir de nada, de coisa alguma. E quando eu pedi a espiritualidade para me ajudar a escolher um tema, o meu tema foi a fé e a paz. O que você falou? A paz. Então eu vou fazer uma introdução, pode parecer assim um pouco estranho as coisas que eu vou colocar, como uma sequência, para que depois a gente reflita exatamente sobre essas duas grandes bênçãos na nossa vida. Sem que nós, de fato, tenhamos fé em Deus, e o sentido da fé é que eu sempre me questiono até qual não qual é. Quando eu falo que eu tenho fé, eu estou falando, trazendo para a minha própria vida qual o sentido disso. Como que a fé age em mim, como que aquilo que eu atribuo como sendo fé, como é que eu posso refletir isso na longa jornada da minha vida. E, ao mesmo tempo, dadas as condições que o planeta vem passando e que nós sabemos que são todas necessárias e todas profícuas, elas têm um valor importante nas nossas vidas, mas grande parte das vezes eu não tinha muita clareza se a minha paz é exatamente a paz que João expressou para nós com tamanha clareza no ensinamento de Jesus, que ela acabou de dizer: eu vos deixo a paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, porque esta paz ela é transitória e nós sabemos que em nenhum momento das nossas vidas, eu estou falando de vida eterna, em nenhum momento nós haveremos de nos sentirmos em paz sem que essa paz seja a paz do atributo de Deus, como um atributo divino. Então eu precisava demais na minha vida entender como isso funciona na minha existência. Então eu vou falar sobre isso, eu vou tentar expor como eu cheguei a sentir isso, como é que eu sinto isso. Pois bem, então eu vou ler o item 5 da fé. A fé transporta montanhas. Ele diz assim: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, veja, pela fé, nós acessamos o fluido cósmico universal, que é Deus.
E ao fazermos isso, por essa ação da fé, o fluido universal lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida ao bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios. Então veja, quando pela minha ação mobilizada pela fé eu acesso Deus, está dizendo, vai acessar o fluido cósmico universal, vai modificar esse fluido, que nós somos esse fluido cósmico, partícula desse fluido. Essa mesa a árvore que está aí na frente as pedras são o fluido cósmico universal modificado. Tudo é Deus. Tudo existe pela ação de Deus. Então veja, quando pela minha fé, ou seja, pela minha ligação com Deus, e apenas e tão somente por essa ligação, vai haver uma transmutação desse fluido, que na ação magnética, a gente vai dar o passe. Esse fluido vai ser derramado sobre aquela pessoa, ou sobre o que quer que seja. Mas veja, não sou eu que estou fazendo isso. Quem está fazendo isso é o meu Criador. Mas Ele vai dizer, como Cristo disse, se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, você operará todos os milagres, foram explicados os apóstolos, como eu os faço. Mas veja bem, a questão não é o tamanho da fé. A questão não é o tamanho do grão de mostarda, de milho, do caroço de manga. Desculpe, não estou fazendo assim, exagerando para ficar bem claro. Mas onde nós depositamos a nossa fé. Em que altar, a que altar eu me dirijo quando eu busco me sustentar pela fé que eu digo que tenho. Então veja, nós acessamos o nosso Criador, e para isso eu tenho que estar numa sintonia perfeita com Ele, porque a hora que nós conseguimos fazer isso, nós operaremos sim qualquer, entre aspas, milagre, porque na verdade não sou eu, mas pela minha ação ligada a Deus, eu vou conseguir, nós todos conseguiremos transmutar esse fluido, ou seja, fazer parte dele, estarmos em contato com ele, e ele vai dizer assim, ó, essa é uma das passagens mais lindas que eu acho desse capítulo. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética, ou seja, na nossa ação, seja ela qual for. Então uma pessoa que está do outro lado do planeta liga para mim e pede uma prece. Como que eu posso imaginar, eu, humilde, que eu fazendo uma prece, vou fazer algo de bom para essa pessoa que está lá, ou que está do meu lado? Não sou eu. Eu não tenho esse poder, mas Deus pode agir o tempo todo, e Ele age. Agora, quando eu me dirijo a Ele, pedi e obtereis, batei e abrir seus buscar e acharei. Quando eu me dirijo a Ele, e eu estou numa sintonia absoluta com o meu Criador, nós vamos angariar essa possibilidade. Porque Deus estará agindo, porque eu acabo sendo um intercessor. E nós não pedimos a intercessão da Virgem Maria, nós não pedimos a intercessão do Cristo, nós não pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, não importa, para nossa mãe, para minha mãe que já foi, eu peço para que ela interceda por mim. Veja, interceder por nós. E aqui nós estamos fazendo isso. Por ela, pela fé, o homem age sobre o fluido, agente universal, que lhe modifica as qualidades desse fluido e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ou seja, nós vamos estar sentindo
a presença de Deus na nossa vida. E nós estamos sendo um canal intercessor a benefício de toda e qualquer pessoa que possa se dirigir a nós e pedir essa intercessão. Mas não sou eu quem estou agindo, é o próprio Deus por meu intermédio. E aí nós entendemos o que Jesus falava para os seus discípulos. Nós somos todos discípulos do Cristo. Pois bem, aí no item 12, ele vai dizer assim: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. Veja, pensa que nós nascemos com esta semente e ela há de desabrochar em cada um de nós na medida em que eu tiver confiança absoluta na minha vida eterna, que eu sou o Espírito eterno e que eu não vou terminar minha existência nesse planeta. O dia que eu for embora, o dia que eu fizer a passagem, eu estarei fazendo uma passagem. O meu corpo vai ficar aqui, como essa roupa vai ficar aqui, amanhã posso desaparecer, mas enfim, nós estaremos fazendo apenas uma passagem. A hora que eu tiver convicção, e eu tenho convicção absoluta nisso que eu estou dizendo, veja, então, a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, veja, aí fecha tudo. Se eu tenho certeza absoluta da minha eternidade, eu tenho absoluta fé nisso, eu não tenho dúvida disso. Em nenhum momento da minha vida eu duvido disso. O dia que eu simplesmente fechar os meus olhos da carne, os meus olhos do espírito que eu sou, vão ver a imensidão do que existe, para além desse planeta. Então, isso é algo que eu tenho absoluta convicção. Pois bem, aí vai dizer assim, olha: crer na vida eterna e agir segundo esse princípio de verdade. Nós precisamos crer nisso e nós precisamos agir segundo essa perspectiva. Pois bem, então eu vou dar dois exemplos. Tem um vídeo que anda circulando aí, eu já vi mais do que uma vez, várias vezes, de um médico que ele vai falar das experiências que ele tem no centro cirúrgico. Não sei se vocês já viram isso. Ele tem umas experiências fantásticas, absolutas. E ele é uma pessoa, ele é um médico, um cirurgião, e ele é inclusive da Igreja Assembleia de Deus. Estou colocando isso porque ele não tem noção, ele não tem muita clareza, ele fala as coisas, ele não tem clareza de onde está vindo isso, para onde vai isso tudo que nós sabemos. Então nós temos a doutrina espírita, né, lança luz sobre tudo isso. Pois é, aí ele narra uma experiência que o paciente dele veio a óbito, vou encurtar bem a história, veio a óbito, eles passaram 30 minutos tentando reanimar o paciente, depois ele sozinho pede para uma ajuda, fica mais 15 minutos e enfim, ele é dado como morto. E aí as pessoas vão saindo da UTI onde ele estava, e ele diz que naquela hora a luz meio que apaga, assim, fica assim, uma coisa na penumbra. Ele vê entrar pela janela umas sombras, umas figuras assim bastante... primeiro ele vê o paciente se retorcer, o paciente começa a gritar, se retorcer, diz que faz uma cara horrível, aí na hora ele fala, bom, esses são os estertores da morte, não sei o quê, e de fato, ele, ao mesmo tempo, ele começa a ver essas figuras entrarem, irem em direção a esse senhor que veio a óbito, e aparentemente todos se debruçam sobre ele, e ele vê, aí ele não fala o espírito, mas a alma, ele vê que sai do corpo desse homem uma outra figura escura, muito escura, e é agarrada por essas sombras e levada para fora do quarto. Mas o homem diz que estava desesperado, ele urrava, ele
gritava de pavor, né? Pois bem, então, a história está contada, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Pois bem, aí eu fui há um tempo atrás, num velório. Acho que pode parecer estranho, mas vai ser interessante. E a família perdeu, nesse dia, era de uma pessoa jovem, e a família foi muito rápida essa passagem, e a família, né, a gente pode entender, estava num verdadeiro desespero. Foi assim, ultimamente um dos momentos mais tristes que eu pude presenciar. Muito choro, muito desespero, aquela coisa de debruçar sobre a pessoa que estava fazendo a passagem, enfim, foi uma coisa bem dolorosa. Pois bem, alguém vai fazer a prece, vai rezar, fazer aquele momento da oração de uma forma muito serena, mas muito serena, muito tranquila. E aí a pessoa até se apresenta como um pastor jovem e ele fala umas coisas tão lindas. Aí eu comecei aquilo assim, eu fiquei meio aqui assim, parece que estava numa redoma ali, ouvindo as palavras dele. Eu acho que ninguém ouviu direito, assim, a família realmente não tinha nem condições. E aí ele vai falar sobre a paz. Ele começa a falar sobre paz, mas de uma forma tão linda, mas expressando aquelas palavras de uma forma tão serena, e eu assim não entendia bem, porque não entendi direito, porque ele naquele momento escolheu falar sobre falar o que ele estava falando, e eu prestei muita atenção, porque eu fiquei admirada da clareza dele, da sensibilidade dele que ele expressava, da serenidade que ele conseguiu derramar naquele ambiente. Eu me sentia assim, eu queria que alguém falasse isso para mim o dia que eu fosse embora, né? Assim, porque ele falou de um jeito muito bonito, e parece que ele era, parece que a única pessoa que estava bem, desculpa, né? Que estava serena ali. Bom, eu fiquei tão interessada que eu disse, eu antes de ir embora eu quero conversar com essa pessoa. E eu fiz isso, né? Então, vamos agora centralizar nesse conjunto de informação. Nós falamos de festa, citei algumas coisas, eu disse que eu quero falar da paz e tem isso no meio aí. Pensando na situação desse médico com esse centro cirúrgico, imaginemos quantas pessoas, quantos espíritos, e inclusive espíritos, espíritas ou espíritas, né, desencarnam em verdadeiros tormentos. Quantos? Eu não acredito que basta ser espírita para que a gente tenha um desencarne sereno e tranquilo, que tudo vai estar associado a como nós conduzimos as nossas escolhas aqui. O que é que nós estamos fazendo desse talento, que para mim é o maior dos talentos todos que Deus nos concedeu, que é o tempo. A nós foi concedido 40, 50, 70, 100 anos neste planeta para que desse tempo possamos e façamos o melhor para nós, porque eu vim trabalhar a meu favor. Eu vim buscar a paz que este mundo não é capaz de me dar. Que apenas a paz de Deus vai se configurar em minha vida como a maior das dádivas possíveis para que a gente faça essa nossa transição. Para que eu sinta, que eu tenha a clareza de que eu estou agindo no bem. Que eu estou pelo menos conseguindo alguns dos atributos do homem de bem. Que eu espero que esteja conseguindo, com a ajuda de Deus. Pois bem, então eu quero falar só uma outra coisa aqui. Quando Jesus na cruz, ele já estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Na psicologia tem um livro de Seligman, esqueci o primeiro nome,
Seligman, que é sobre desamparo. O desamparo é um dos sentimentos mais dilacerantes para nós todos. O desamparo é um sentimento diferente de desesperança, tá? Diferente. O desamparo é aquele sentimento onde não há nada, nem ninguém que você possa olhar e que seja capaz de fazer algo por você. É quando o médico, por exemplo, numa situação então vamos colocar de centro cirúrgico, vai chegar e vai dizer: agora está nas mãos de Deus. Você fala, né? Então está nas mãos de Deus. Quantos de nós já alcançamos essa capacidade, esse privilégio de estarmos ligados a Deus, nós estarmos sendo fiéis a Deus, na fidelidade a Deus, de a gente chegar para o médico e dizer: então está nas melhores mãos e seja feita a vontade dele. Porque você vai falar: e agora, Deus? Agora estão perdidos? Veja, quantas vezes podemos ter pensado: pronto, agora está tudo perdido. Não, agora está na melhor hora. Se está nas mãos de Deus, não haveria de ter lugar melhor para se estar. Haveria de ter? Não. Há de ter melhor lugar para a gente estar? Não. Mas nós vamos sentir que estamos nas melhores mãos se a minha fé for essa fé inabalável. Porque as coisas do mundo nós nos abalamos todos os dias de nossas vidas. Todos os dias de nossas vidas. Você vem: ah, que bom, eu fiz um bom negócio, comprei um carro, quitei a casa, meus filhos estão tudo bem de saúde, aí a gente está sem problema, pagando as contas. Amanhã, basta o amanhã chegar para você ter uma notícia e tudo isso não valer nada. Essa tua paz, ela é conquistada diariamente e fugazmente, e ao mesmo tempo ela vai embora todos os dias. A única paz capaz de nos manter firmes é a paz que Deus, o nosso Senhor, o nosso amado Pai, nos dá. Mas veja, aí, mais ou menos alguma coisa assim, ele falava quando ele se dirigia à família, dizendo: neste momento nós precisamos estar confiantes e em paz com o nosso Criador, porque aqui é só um momento muito pequeno da nossa vida com Deus, que é lá para onde essa pessoa, quero nem dizer o sexo, ela está se encaminhando para os braços do Pai. A gente vê um pouco diferente, mas eu concordei plenamente com ele. Nesse momento nós estamos deixando o peso dessa carne, as agruras dessa vida, porque agora não me lembro, tem um pedaço aqui que ele vai dizer: neste planeta de provas e expiações não haveremos de encontrar em nenhum momento das nossas vidas paz. Está aqui no livro. Em nenhum momento, porque ela é passageira. Você tem uma paz transitória e isso não é paz. Isso que ficou assim, quando ele foi falando, eu falei: claro, é lógico, aqui, por que dizer, eu não vou, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, né? Ele vai dizer: não a paz que este mundo vos dá, porque nós não temos aqui nós não vamos encontrar paz. A gente não quer isolar ninguém, desacreditar nada, cada um vai, né, seguir, mas não, aqui não vamos, é óbvio. Isso aqui é um mundo de tormentos, de provas, é uma loucura. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Você fala: Jesus amado, que espíritos são esses? Ele vai dizer igualzinho você, minha filha. Você acha que você está muito melhor? Se você olha para eles, quer que eles morram, o que você acha? Então veja como eu estou ainda. E eu quero que eles morram. Por exemplo, desculpa. Tem gente do céu, como nós vamos salvar isso. Mas eu não vim para salvar nada. Eu não vim para salvar ninguém. Eu vim para corrigir os meus defeitos que eu ainda carrego.
Eu não consigo perdoar com a leveza, com a facilidade, com a magnitude e a magnificência que eu preciso. Fala, você daria um prato de comida para ele? Olha, eu não daria, mas eu queria que ele morresse de fome, por exemplo. Assim, né? Então veja, eu ainda carrego pesos imensos, por isso que eu estou aqui. E eu não estou aqui agora, nesse exato momento, para trazer nenhuma lição que não seja para os meus ouvidos. Porque a hora que pronuncio cada uma dessas palavras, eu sei que eu serei cobrada na altura delas, na dimensão delas, no estatuto delas, disso que eu estou acabando de dizer. Não vou poder dizer para Deus que eu não sabia. Ele vai dizer, pior ainda, que você mentiu o tempo inteiro. Bom, aí nessa passagem, quando Jesus fala isso, a gente vai ver assim, que ele suportou como homem, como espírito encarnado, essas dores dilacerantes. Por isso ele fala, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? O Cristo Jesus. Então ele nos deixou a certeza absoluta de que nós todos que estamos lamentando, porque ainda estamos envolvidos por uma carne, por uma matéria tão densa que nos apequena, mas mostra a exata dimensão do que somos. Não é que nós nos diminuímos, nós somos desse tamanho. Aí ele vai dizer assim, e este foi o clímax que ele, o Cristo Jesus, suportou como aquele que aqui esteve e nos deixou esse exemplo de força e de fé. Porque ele sabia, ele tinha noção plena, como nós temos a mesma noção que o Cristo teve. Eu tenho todo o conhecimento necessário para eu tornar essa minha existência a melhor de todas, porque eu estou olhando de mim daqui para trás. Eu estou hoje melhor do que eu estive quando eu acredito na última existência, a última encarnação. Eu estou com essa doutrina, eu estou com esse farol na minha vida, que me ilumina cada minuto da minha vida. E eu ainda tenho muita dificuldade de agir apenas e tão somente como um homem de bem. Bom, aí vai mostrar o triunfo de Jesus sobre o mundo, porque ele vai dizer assim, eu venci o mundo, ou seja, ele venceu isso aqui. Não é que eu não possa ter bens, fazenda, carro, enfim, qualquer coisa. Ele diz, eu não posso me apegar a nada disso, porque nada disso vai ser causa da minha alegria, da minha felicidade como espírito que sou. Nada, absolutamente nada. O que vai de fato nos tornar espíritos mais felizes é aquilo que eu faço com aquilo que Deus me concedeu. Aquilo que, veja, então vamos pensar assim, eu fiz toda uma programação reencarnatória por 5 anos. E depois eu fiquei mais 10 anos me preparando para reencarnar, para que nada desse errado. Porque nenhum de nós reencarnou, Deus sabendo que Ele chancelou a nossa reencarnação, nenhum de nós veio para cá. Não tem. Nenhum de nós veio aqui para cá sem que Deus soubesse, tivesse certeza absoluta de que aquele filho dele, eu, vim aqui para tudo dar certo. Gente, ele me concedeu esse tempo para eu acertar. E a gente diz assim, não vou dar conta, vou deixar para a próxima encarnação. Mas ele diz, corta a tua cabeça. Quer dizer, nós não viemos para errar, nós viemos para acertar e viemos preparados, com anjo de guarda, com mentor espiritual, com anjos que Alberto de Campos fala que a gente, vários anjos ao longo da nossa encarnação vêm nos encontrar na figura de um amigo, de um vizinho, e é verdade, quantos anjos aparecem nas nossas vidas. Ele vai dizer, até o dia que você lá no final da existência tem aquele que dá banho em você, que dá o remédio na sua boca, que cuida da sua vestimenta. Quantos de nós temos esses anjos que cuidam da gente, vão cuidar? Pois bem, aí ele vai dizer,
eu me perco, se eu não ficar ligado. Mas segue, doutora. Aí ele vai dizer assim: a paz de Deus é uma custódia protetora. Isso é a coisa mais linda do mundo. A paz de Deus é uma custódia protetora. Quando nós, o Estado brasileiro está, então assim, ele está os presos lá, eles estão sob a custódia do Estado, né? Tem que custódia, ou seja, eles estão sob a proteção do Estado. Custodiar é colocar sob a proteção de alguém. E nós estamos sob a custódia de Deus. Precisamos de mais alguma coisa? Deus cuida de nós. Deus, o nosso Criador. Eu sou filha dele, sou uma partícula dessa luz imensa. Então nós estamos sob a custódia de Deus. Essa custódia protetora. Essa coisa de uma beleza, de uma grandeza. E aí não há como não ter paz. E agora nós vamos isso. E aí eu vou falar do que aquele pastor falou, porque aí eu perguntei, de onde o senhor tirou isso? Aí ele falou para mim, tirei de Isaías e de Eclesiastes. Não, de Filipenses. Está lá em Isaías e em Filipenses. E uma das coisas mais lindas para a gente entender definitivamente o que é a paz de Deus, não a paz dos homens. E entender para sempre as palavras de Jesus. E para que a gente não duvide, e para que a gente, ao sentir essa paz, a gente não tenha medo de nada mais, de coisa alguma. Morrendo de calor. Ele diz assim: não se preocupem com nada. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. É muito interessante, porque eu fui procurar em várias passagens da Bíblia, várias, praticamente 99% de tudo que fala sobre a paz, eles falam para nós orarmos e agradecermos. Por que isso? Orar e agradecer? Porque você parte do pressuposto de que você está sendo ouvida por Deus e de que naquele momento Ele está agindo sobre a sua vida. E você agradece. E você já entra em gratidão. Aí ele diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E agora? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Que ninguém consegue entender. E eu perguntei para ele, né, então, mas isso eu não tinha visto, tá? Ele falou, ele fez um conjunto de uma fala, e ele só falou no sentido genérico: olha, isso aqui é Filipenses, não falo Filipenses porque é Filipenses, é que tem Filipenses, Colossenses, tem Lucas, tem João, tem várias passagens. E aí, isso ficou na minha cabeça quando ele falava. Eu falei: como assim ninguém consegue? Ele disse assim: porque você só vai sentir. Ele diz: você sente a paz, você sabe que você não vai resolver aquilo, você sabe. Por isso que eu achei interessante quando Jesus fala: por que me desamparaste? Que é como nós muitas vezes nos sentimos desamparados. Você fala: agora não tem mais o que eu possa fazer. E quantas vezes das nossas vidas, né, do nosso momento de vida, nós de fato passamos por isso, diz: eu não posso fazer nada. Ótimo, que bom
Porque São Francisco pediu a Deus essa oportunidade, né? Sabe a história de São Francisco de Assis, né? Ele pede para Deus, Deus meu, me deu a oportunidade de um dia na minha vida estarmos apenas o Senhor e eu, só o Senhor e eu, para eu ver o Senhor agindo na minha vida. Essa história de São Francisco é belíssima, né? E ele vive essa experiência, ele conta essa experiência. Pois bem, senão não vai dar tempo de eu fazer. Aí, nós não entendemos essa paz. Ele fala, você não entende, mas você sente que você está plenamente amparado. Você sai do desamparo e você encontra o único amparo que de fato nós precisamos. Não há outro. Você pode falar, gente, meu filho está bem, mas eu vendi, comprei, gente, você não imagina, tudo que eu queria está acontecendo. Mas tudo que você queria a semana que vem está arrebentado. E você fala, gente, você não acredita, você está lá no fundo do poço. Né? Ok, isso faz parte dessa vida, faz parte desse plano da nossa existência. Eu estou aqui porque é o único lugar com o qual eu mantenho a vibração em sintonia. Eu não conseguiria estar mais acima. Graças a Deus que eu não estou mais abaixo. Mas esse é o plano com o qual eu, espírito que sou, vibro na mesma sintonia do planeta. E por que quando nós desencarnamos não conseguimos, por exemplo, encontrar com a nossa mãe, um tio, um amigo que já foi antes da gente? Ficamos esperando ele vir nos visitar. Porque eu não posso ir para frente, eu não conseguiria. Pensa a energia. Você vai entrar numa sintonia vibratória e tal, você não consegue, você vai lá e se desintegra. É simples isso, é fácil de entender isso. Então veja, aí Lucas vai dizer assim, quando entrarem numa casa, façam primeiro a sua saudação, que a paz esteja nessa casa. Os judeus fazem isso direto, você já viu? Eles batem a mão na entrada da casa, no portal, e falam que a paz esteja nesta casa. É a coisa que eles desejam o tempo inteiro. E quando Jesus então fala assim, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não é essa paz transitória, essa paz passageira, não é. E ele vai dizer essa coisa linda, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente a Deus, que nos dá a paz que estará com vocês para todo o sempre. Não é uma paz transitória, não é uma paz passageira, não é uma paz que é pontual, é uma paz que você vive com ela. Você fala, eu não entendo por como eu estou tão tranquila, porque isso é desesperador. Mas você sabe que essa paz não é a paz deste mundo. Não é a paz. Você fala assim, a gente brinca com as amigas, né? Nossa, ele comprou um carro novo, zero quilômetros, isso aqui agora, que bom, né? Você está feliz da vida. Então, a hora que você estiver bem triste, vai dormir dentro do carro, vai comer dentro do carro. Aí tudo se resolve. Não, você não resolve. Você comprou um colchão novo, aquele colchão maravilhoso, assim, chacoalha, você fica deitada no colchão, não adianta. Se você ficar mais que 20 horas uma vez, você vai se arrebentar. Então veja, não, a paz desse mundo, ela é uma paz temporária, ela tem hora para começar e hora para acabar. Quando a gente lembra, Nossa Senhora falou isso para Chico, ele falou que Emmanuel falou, a mãe Santíssima mandou te dizer isso, Chico, tudo passa, né? A dor passa, o sofrimento passa, mas o que é bom também, não se esqueça disso, isso aqui é viver nesse planeta. Aí nos Atos dos Apóstolos vão dizer assim, vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos nós. Aí Romanos, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz, com alegria. Não é comida, não é bebida, não é carro, não é casa, não é roupa de grife, não é sapato, não é nada. Isso são necessidades do espírito, viver essas experiências
como sendo as maiores lições para a nossa evolução, como sendo recursos evolutivos. E a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos para que aproveitemos a dor como recurso evolutivo, não como momentos para lamentar, porque nós estamos passando pelas lições absolutamente necessárias que cada um de nós precisa para vencer as agruras que nós carregamos, que nós constituímos nas nossas longas existências dessa vida eterna. E finalizando, na epístola aos Colossenses, é lindo isso aqui. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. A tudo Ele pede para dar graça. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o nosso Pai. É tudo. Aí um dia alguém falou, bonitinho, nós fomos preparados, que eu falei, 20 anos. Aí Deus falou assim, minha filha, eu vou fazer 50% disso ainda para você. Você só vai fazer 50%. Tá bom. Aí um dia você fala, Deus, meu Deus, me ajuda, pelo amor, meu Deus, pelo amor que o Senhor tem por mim, me ajuda, porque eu não vou dar conta. Ele chega e fala assim, minha filha, mais uma vez, minha filha, presta atenção, eu estou fazendo 50% para você. Os outros 50% é teu, e você só está fazendo 10%. E ainda me pede ajuda? É assim que a gente fala, entendeu? Deus age a nosso favor o tempo inteiro. E aí ele vai falar aí essa beleza. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, do Cristo Jesus, agradeçam a Deus, o nosso amado Pai e Criador. Muito obrigada, Romilda. Ela nos trouxe grandes reflexões, principalmente relembrando que os nossos tormentos nessa existência, eles foram criados principalmente nessa existência mesmo, né? Então a gente precisa estar atento e vigilante, porque essa paz a gente pode estar conseguindo também ter, de acordo com as características do planeta, não criando mais aflições para nós mesmos. A gente já sabe algumas lições, né? A gente já viu algumas coisas, a gente já sabe alguma coisa, então está na hora de colocar em prática para a gente evitar tanto tormento e aflição. Estamos encerrando mais uma reunião, né, que foi, vamos aprender um pouco do Evangelho do Cristo, agradecer a Deus pela oportunidade, também pedindo pelas pessoas que não puderam comparecer, parentes, amigos, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana de muita paz e muita luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e assim seja.